Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendendo sobre Mediunidade. Meu nome é Anderson Gomes e neste vídeo nós vamos falar sobre o karma. O que é o karma? O que é essa coisa que dá a impressão que nós somos perseguidos, parece que nós temos que pagar alguma coisa. Isso existe mesmo? É castigo? Não é castigo? Tem a ver com céu e inferno? O que é isso? Então, nesse vídeo vamos falar sobre esse assunto, que é muito interessante e é muito ligado às doutrinas espiritualistas, e nós vamos, eu acho, poder encontrar muita informação para a gente tentar definir melhor o que é. Vamos lá? Bem, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, nesse vídeo de hoje, então, vamos falar sobre o assunto karma. O que é isso, né? O que significa? Bom, primeiro vamos ter em mente que o karma é uma palavra. A palavra karma vem da cultura hinduísta e budista, né? Que tem a ver com ação e reação das coisas que nós fazemos, né? Dentro da doutrina espírita, não é diferente, tá? Então, só mudam-se um pouquinho as palavras. Nós falamos muito sobre causa e efeito, que é basicamente ação e reação, né? E tem, digamos assim, o mesmo significado do karma. Ou seja, o que é? Eu cometo uma situação, seja ela positiva ou negativa, eu faço alguma coisa e esta ação tem uma reação, né? É tipo aquele efeito de nós pegarmos uma pedrinha e jogarmos no lago, né? No mar, no rio. Então aquela pedrinha cai e quando ela bate ali, ela cria ondas, né? E aquelas ondas são reações, e aquela onda ela vai balançar uma folha, cada uma vai reagir de uma forma e vai influenciar o meio à sua volta. Então isso é uma forma de nós exemplificarmos que toda ação nossa tem uma reação. Então lembra da história da pedrinha, né? Quando eu jogo a pedrinha, aquela pedrinha cria ondas em volta e reações sobre aquela onda. Bom, nós sabemos que na doutrina espírita nós não entendemos que exista um céu e um inferno, né? Que você não tem que, digamos assim, pagar as tuas situações no inferno ou na danação eterna ou ser castigado. Isso não existe na doutrina espírita. O que existe é a ação e reação, tá? Só que para nós entendermos um pouco mais, eu vou pegar aqui, ó, vou pedir ajuda de um amigo meu, sabe quem é? É um tal de Allan Kardec. Então ele está aqui, ó, no Livro dos Espíritos, tá? Para quem não conhece o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, ele é feito com perguntas, onde Kardec perguntava aos espíritos e os espíritos respondiam através de médiuns, tá? Então eu separei 4 perguntas basicamente para nós lermos aqui e compreendermos um pouquinho mais da lei de ação e reação. Então, na questão, quem tiver o Livro dos Espíritos, seja digital ou seja em livro mesmo, né? Possa acompanhar lá na questão 998, tá? Questão 998, que é o livro 4, capítulo 2. Mas vá pela pergunta que é certeiro, tá? É só pegar 998. Então, Kardec pergunta aos espíritos: a expiação se cumpre no estado corporal ou no estado de espírito? Ou ele está querendo dizer, quando você tem que, digamos assim, a grosso modo, pagar alguma coisa que você fez, né? Você tem que devolver aquilo que você tomou, né? Então, isso tem que ser no corpo ou fora do corpo, em espírito, depois que morre? E o espírito responde: a expiação se cumpre durante a existência corporal, pelas provas às quais o espírito está submetido, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais ligados ao estado de inferioridade do espírito. Então ele está explicando que a expiação, nós passarmos situações semelhantes aos atos que a gente provocou, os atos, no caso, negativos, né? Então isso tem que ser no corpo, para que a gente tenha compreensão de como aquilo ocorre, para que a gente tenha o sentimento disso. E ele está falando que em espírito nós sentimos sofrimentos morais, quando a gente sente que não compreendeu aquilo, quando a gente sente que não deu de si o bastante, ou o próprio arrependimento, né? Então isso acontece quando nós estamos em espírito, mas aí nós não expiamos, nós só estamos
digamos assim, nos arrependendo, né? Nós sentimos um estado de inferioridade, como ele fala aqui. Por isso que o Espírito pede para encarnar, né? Por isso que toda pessoa pede para encarnar. Na questão 999, o arrependimento sincero, Kardec pergunta, tá? O arrependimento sincero durante a vida basta para apagar as faltas e fazer encontrar graça diante de Deus? E o Espírito responde: o arrependimento ajuda o progresso do espírito, mas o passado deve ser expiado. Ou seja, ele tem que passar pelas experiências para compreender. Não é uma situação de obrigar a pessoa ao sofrimento, mas o sofrimento faz com que ela compreenda, com que ela se coloque na situação da outra pessoa. É como a gente fala sempre, né? Só quem passa sede é que vai sentir, que vai saber o valor da água, né? Então, às vezes, é a experiência que nos traz o entendimento. Então, tem uma pergunta anexa aqui de Kardec, né? Se de acordo com isso, um criminoso dissesse que, visto dever, em todo caso, expiar seu passado, não tem necessidade de arrependimento, em que resultaria isso para ele? E aí o Espírito responde: se ele se endurece no pensamento no mal, sua expiação será mais longa e mais penosa. Ou seja, pode ter um espírito que diga assim, né? Não, se eu já vou ter que passar pela expiação, então eu não vou me arrepender. Para que eu vou me arrepender? Só que isso torna digamos assim, a vivência dele mais penosa, porque ele vai ter mais incompreensão com as coisas que acontecerem. Ou seja, quando ele tiver uma prova, uma situação durante a vida, ele vai ser mais resistente, ele vai se revoltar, ele não vai entender, ele vai se perguntar o porquê que aquilo acontece e não vai aceitar, tá? Então vamos lá na outra pergunta aqui, que é a pergunta 1003, que é na duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura, tá? O quanto que vai durar esse sofrimento quando ele viver? É arbitrada ou subordinada a alguma lei? Ou seja, alguém manda ele ter aquele sofrimento de alguma forma, ou esse sofrimento é de acordo com uma lei específica? E o Espírito responde: Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis que revelam a sua sabedoria e sua bondade. Ele está falando das leis de ação e reação, tá? Ou seja, Deus não vai lá para aquele espírito, você fez isso, então você tem que pagar, você tem que ir lá e acontecer a mesma coisa ou pior com você. Não, é aquela história da pedrinha na onda, né? Então você vai ter que recuperar de uma forma semelhante e com muitas variações, né? Então tem a questão 1004. Sobre o que está baseada a duração dos sofrimentos do culpado, que é a expiação na terra, né? Quando você tem encarnado. Sobre o tempo necessário ao seu arrependimento. O estado de sofrimento e de felicidade sendo proporcional ao grau de depuração do espírito. A duração e a natureza dos seus sofrimentos depende do tempo que ele emprega para se melhorar. À medida que ele progride e que os seus sentimentos se depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Ou seja, a partir do momento que você começa a ter mais compreensão sobre as realidades da vivência humana, da vivência espiritual, quando a tua mente se abre para o bem e você começa a compreender mais que certas coisas da Terra são muito pequenas, que certos desejos egoísticos nossos, a ganância, né, a avareza, ou uma série de outras coisas, o ódio, né? Então, o espírito, à medida que ele se eleva, ele começa a perceber que essas coisas não valem a pena. Então, ele começa a sentir que aqueles sofrimentos são coisas menores. E aquelas provas automaticamente começam a se dissipar. Então, digamos assim, que a onda da pedrinha que você jogou no lago, que no início era grande e se sentia de uma forma muito forte, lá no final essa ondinha começou a diminuir. Ou seja, você evoluiu, você começou a melhorar e aquele sofrimento você já não vê como uma coisa tão importante ou tão grande e você não sente que dentro de você isso é um sofrimento.
É como a gente deu um exemplo num outro vídeo, quando você é criança, né? Você quer muito uma boneca, um carrinho, e aí você chora, e você esperneia, e aí você xinga os pais, e faz um monte de barbaridade, se revolta contra os teus pais, né? Quer bater neles, cada criança reage de um jeito, né? E simplesmente você se penaliza, né? Por causa daquilo que você queria. E aí o que acontece? Você cresce, vai para a adolescência. Quando você está uma criança um pouquinho maior, você já pensa que não precisa espernear, eu vou só chorar, né? Porque eu queria aquilo. Quando você chega na adolescência, você já pensa, não, eu nem queria mais, nem quero mais aquilo ali, né? Não parece tão interessante. Quando você chega na fase adulta, você olha para trás e diz, nossa, como eu era bobo, eu queria tal coisa, eu batia o pé, eu teimava, eu achava que tal coisa era para mim, eu achava que aquilo que eu queria era muito importante e hoje eu olho para trás e eu vejo que não era tão importante, né? Eu vejo que aquele sofrimento que eu passei lá atrás era uma coisa boba, né? Era uma coisa menor. Né? Então, quando nós crescemos e nós evoluímos, e olhem, vejam que como isso acontece até durante o caminhar da nossa vida humana, né, encarnada. A gente olha para trás e vê que aqueles sofrimentos eram coisas menos importantes, que na verdade o sofrimento era causado pelos nossos sentimentos, os nossos sentimentos egoísticos e tudo mais. Então, imagine isso agora, eu falei isso numa escala de uma vida, né, de criança até o adulto. Agora imagine você isso numa escala espiritual, de você em uma vida lá atrás, né? Vamos imaginar você lá na Idade da Pedra, né? Lá nas cavernas encarnando, e aí você ir passando por todos os tipos de tribo, colonizações, né? Várias eras do nosso planeta, o Egito, a Idade Média, né? E tudo que aconteceu até chegar hoje. Quem sabe você, como espírito, quando sair dessa vida encarnada, vai olhar para trás e vai dizer assim, nossa, olha só, eu fazia essas coisas, me revoltava contra Deus, contra os homens, e hoje eu vejo que aquilo era só o meu ego agindo, né? Era só a minha falta de entendimento. Então, gente, o karma é isso, é simplesmente a lei de causa e efeito, ação e reação. Você faz algo hoje que pode causar uma reação boa ou má para você no futuro, né? Então, que tal nós causarmos, digamos assim, fazermos ações boas, para que essas ações se transformem em reações positivas no futuro? Isso é importante, gente. Isso é importante. Por isso que eu sempre digo, cada milímetro que você muda na sua vida hoje, uma leitura boa, um filme bom, uma conversa legal, um novo amigo, passar numa rua nova, olhar a natureza, né? Ter experiências novas de uma forma positiva são as pedrinhas boas que você está jogando no lago para que você tenha ondas boas lá no futuro, para que você tenha transformações boas. E isso depende de quem? É Deus que vai vir fazer para você? É o seu mentor espiritual? É o seu pai, a sua mãe ou o anjo da guarda? Não. É você. Você faz o seu futuro com a causa e o efeito, ação e reação. Então, está com você. Muito obrigado por ficar até aqui em mais esse vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana, que tenha muita paz no coração, que leve esse abraço aí para toda a sua família. Muito obrigado.